contentes, muito convencidos, irmãos, que a presença do Senhor está aqui conosco. Amém, irmãos? E quando a presença do Senhor está conosco, tudo está bem, irmãos. Diga comigo, tudo está bem. Tudo está bem. Irmãos, há cadeiras livres aqui à frente. E vou dizer algo, temos ar acondicionado hoje aqui à frente. Então, se não quiser passar calor, aqui está melhor do que lá. Amém? E há cadeiras livres para que ocupem, porque esperamos mais irmãos que vão chegar. Então é melhor estar aqui, irmãos, mais para frente. Enquanto vocês se mexem, irmãos, vou introduzir então o nosso primeiro tema, o qual é derruba o gigante do passado. Diga-o comigo, derruba o gigante do passado. Olha para alguém e diz-lhe, derruba o gigante do passado. Amém. Vou insistir, irmãos, há cadeiras livres aqui. Por que não venham mais perto, se fazem favor? Sim, vou insistir. E deixamos livre lá atrás para quem chegar. Glória a Deus. Amém. Não sei quantos se lembram, mas durante o tempo do confinamento, irmãos, tínhamos na reunião uma pessoa que nos visitava às vezes e que sempre estava no sofá. Quando tínhamos as reuniões, essa pessoa sempre estava deitada no sofá. E eu gostava de perguntar, irmãos, quantos pensam que viver num sofá é algo que não está certo, irmãos? Quantos nesta manhã concordam comigo que não deveríamos ficar num sofá? É verdade, sim? Eu às vezes, irmãos, tenho experimentado a tentação de ter um melhor sofá e até de comprar uma cadeira mais larga para mim, assim, dessas que levantam os pés, mas o Senhor nunca me deixa comprar uma, irmãos, porque eu sinto temor de ter a tentação de ficar ali por demasiado tempo. Eu não gosto de estar muito confortável, irmãos. Pelo contrário, eu acho que é melhor estar em movimento, irmãos. Quantos dizem amém? Que este não é tempo do conforto, este é tempo de trabalho. A vida é trabalho, irmãos. A vida é serviço. E chegará uma altura na qual vamos poder estar confortáveis aqui na terra. Quantos sabem do que eu estou a falar, irmãos? Iremos descansar, mas não aqui, irmãos, na presença do Senhor. Alguém diga glória a Deus. Irmãos, vamos avançar para a nossa leitura no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 3. Vocês têm também ali na vossa folha a leitura, a qual diz assim: leio no nome de Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, diga-o comigo no versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estão aí comigo, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos repetir o versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, no nome de Jesus Cristo. Irmão, tu e eu estamos aqui porque Deus nos chamou. E Deus nos chamou para dar-nos um prêmio, glória a Deus. O prêmio da nossa redenção, o prêmio da nossa restauração. O que significa isto, igreja? Significa que Ele quer resgatar-nos, que é o mesmo que redimir-nos do nosso passado. E Ele quer restaurar tudo o que perdemos lá. Escreva, irmão. Deus quer restaurar tudo o que nós perdemos lá no nosso passado. Alguém diga amém a isso se o acredita, irmão. Glória a Deus. Está boa a luz assim, irmãos? Conseguem ver?
Sim, conseguem escrever, irmãos? Amém. Glória ao Senhor. Restaurar tudo o que perdemos lá. Mas para que isso aconteça, irmãos, e de acordo com a Escritura recém-lida, nós temos que fazer a nossa parte também. Diga comigo, a minha parte. Qual é a nossa parte? Qual é a minha parte, irmão? Esquecer o que fica para trás e esforçar-me por alcançar o que está adiante para poder avançar para a meta. Quantos dizem amém a isto? Nós não podemos avançar, irmãos, sem deixar atrás aquilo que temos que deixar atrás. Amém? Sem esquecer o nosso passado. É certo, irmãos, vamos reconhecer que o passado é algo do qual nós podemos aprender. É o que também chamamos experiência. Mas definitivamente não é um lugar adequado para nós viver. Assim como o sofá não é um lugar adequado para viver, irmãos, de acordo com o conselho da palavra. Deus não é Deus do passado. Aleluia. Ele é eu sou, que significa Deus no tempo presente, Deus do presente. E como Ele não é Deus do passado, nós também não devemos ser pessoas do passado. Deus quer que o deixemos para trás, que saiamos por completo dali. Glória a Deus. Estão aqui, irmãos? Deus também quer compensar-nos pelas coisas más que antes nos aconteceram. Glória a Deus. Isto é muito importante, irmãos. É por isso que David lhe suplica em Salmos 90:15. Por que não leem junto comigo, irmãos, este versículo? Diz: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. De que está a falar aqui a palavra, irmãos? De uma compensação, sim? De uma restauração. Deus devolve, irmãos, Deus retorna aquilo que o inimigo nos tirou. Estão aqui, irmãos? Eu me lembro de uma irmã que chegou pela primeira vez à igreja. Ela era batizada, pois, mas em outro movimento que não era da Assembleia Apostólica. E quando ela passou ao altar, irmãos, no tempo da ministração, eu me lembro que fui orar por ela. Pois estava a orar por todos os irmãos e amigos que estão aí. E num momento, numa altura, eu digo para ela: Deus quer dar-te tudo o que o inimigo te roubou. E continuei a orar por outros, por outras. E quando o serviço acabou, irmãos, ela estava chateada com um irmão. Pronto, eu não sabia porquê, mas esse irmão veio e me diz: a irmã que eu convidei para o serviço chateou-se comigo, pastor. E por quê? Pois porque na madrugada de hoje roubaram a sua casa, levaram muita coisa da sua casa, e ela pensa que eu te disse a ti que lhe tinham roubado, e ela sentiu muita vergonha, porque tu disseste que Deus ia devolver tudo que o inimigo lhe tinha roubado. Aleluia, e estava ofendida. Então eu fui: irmã, muito prazer, eu sou o pastor Gabriel. Ela não me conhecia, pronto. E digo: o irmão tal não me disse nada, irmã, eu senti de dizer-lhe isso, acredita? E pronto, ela ficou assim com o rosto vermelho, né? Mas acreditou que era Deus quem tinha falado para ela. Amém, amém, irmãos? Quantos acreditam que Deus fala? E que Deus está a dizer-nos algo muito importante neste dia. Nós talvez tenhamos perdido muita coisa, irmãos, no tempo passado, mas já não podemos mudar isso. Mas o que podemos fazer é confiar. Diga comigo: confiar. Que Deus irá devolver aquilo que perdimos no passado, e que Deus irá devolvê-lo com creches, dizemos nós. Aleluia, que Ele irá acrescentar muito mais do que nós tínhamos perdido. Amém, irmãos? Então temos que confiar que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, e temos que dar os passos necessários para que isso aconteça. E é do que vamos falar neste retiro, irmãos, de passos que nós devemos dar. Caso contrário, corremos o risco de nunca poder superar o nosso passado e de perder-nos do maravilhoso futuro que Deus nos preparou. Aleluia. João 14, 2 ou 4, não vamos ler
fala desse futuro, irmãos. Ali fala de uma morada eterna, na qual iremos viver com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus foi preparar essa morada para nós. Quantos dizem amém? Amém. Precisamos, irmãos, portanto, da sua ajuda para derrubar por completo o gigante do passado. Estão a escrever, irmãos? Para não ficarmos a viver nele. E por que, irmãos, é importante nós derrubar, nós ultrapassar, nós vencer este gigante do passado? Por que é importante, irmãos, não ficar a viver no passado, como lamentavelmente muitas pessoas vivem, a maioria das pessoas vivem, escravas, atadas ao seu passado, irmãos? Por uma simples razão, porque o passado, irmãos, as más lembranças, as más experiências que sempre estão a ser lembradas, irmãos, magoam, ferem, estragam, irmãos, tiram a felicidade da nossa vida e pronto, tem muitos efeitos negativos. Vamos falar agora desses efeitos, de alguns desses efeitos, porque não temos tempo de falar de todos. Vamos falar então dos efeitos do passado, dos efeitos do velho, que, irmão, quero que também penses nisto. Quantos têm família aqui? Pois todos temos família, né? Os efeitos do velho, irmãos, como podem ver ali, não só nos afetam a nós, mas também aos que nos rodeiam. O nosso cônjuge é afetado. Alguém diga amém? Amém. Os nossos filhos são afetados. Os nossos colegas são afetados, etc. Irmãos, olhem para mim se fazem favor. Nós não somos ilhas. Eu sempre falo assim com os meus filhos. Tu não és ilha desde que eram pequenos. Se estás a caminhar por ali, dá permissão para alguém passar primeiro do que tu. Abre a porta para uma mulher. Sé amável, porque tu não és ilha. E eu sempre digo, tu és? Eles sabem. Tu és um continente, tu estás para servir, tu estás para pensar nos outros antes do que tu. Antes do que em ti. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que sempre temos que colocar primeiro os outros. Paz é Cristo. Primeiro os demais. Como Jesus fez. E Ele nos deu o exemplo. E isto é muito importante, irmãos, porque o egoísmo é inato em nós. Nós tendemos a pensar mais em nós. Esse é outro gigante, o gigante do egoísmo, é para outro retiro. Mais em nós do que nos demais, mas precisamos colocar os outros primeiro. E quando eu coloco os outros primeiro, eu penso, não posso agir assim, não posso falar assim, não posso ser assim, tenho que mudar. Alguém diga, eu tenho que mudar. Por exemplo, no que tem a ver com o gigante do passado, irmãos. Porque as pessoas que vivem no passado sempre estão a provocar infelicidade nos demais. Por quê? Porque estão magoadas, feridas, e magoam e ferem aos outros. Os feridos ferem. As pessoas que sempre estão a pensar na ofensa, no que me fizeram, na minha criancice, eu não fui feliz, eu sofri isto, eu sofri aquilo, coitado de mim. São pessoas que nunca estão contentes e também não permitem a outros estar contentes. Chegam a uma reunião onde todos estão contentes e aos 5 minutos já não há ninguém contente aí. Porque não são uma boa influência, percebe, irmão? No entanto, irmãos, quando uma pessoa é saudável, ainda que o ambiente esteja triste, ela chega e ela muda isso, ela começa a contagiar a sua alegria. Alguém diga amém? Porque não somos ilhas, irmãos, estamos conectados. Isto é muito importante. A minha missão como marido é fazer feliz a minha mulher. A minha missão como pai é fazer felizes aos meus filhos. E eu tenho que revisar a minha atitude cada dia, cada dia. Alguém diga cada dia. Eu tenho que colocar-me em pé perante o espelho e tentar sorrir, embora não tenha vontade, embora não tenha dormido a noite inteira porque o vizinho colocou música. Não sei, eu tenho que ter uma boa atitude. Não posso estar no passado, eu tenho que estar no presente e pensar no futuro. Alguém dê um aplauso para o Senhor. É assim, irmão? Claro que é assim. Claro que é assim. Olhem, irmãos, os nossos filhos não só
herdam a nossa cor de cabelo ou de olhos, também herdam as nossas dores e traumas. Amém. Eu vou dizer isto, irmão. Muitas vezes quando esse pai, essa mãe queixa-se do seu filho, ele é assim, ela é assim, irmão, está a ver um reflexo dele próprio. Obrigado pelos 3 fracos améns. Coitados, os nossos filhos são um reflexo de nós, irmãos. Agem como nós agimos, fazem o que nos vem fazer a nós. Pronto, é tudo. Portanto, irmãos, temos que ter cuidado da herança que estamos a entregar-lhes. Amém? O gigante do passado, irmãos, ataca aos nossos, a família, ao casamento, produzindo ansiedade no lar, bem como depressão, temor, insegurança, enfermidades, escassez, ira, violência, imoralidade, divórcios e muitas desgraças mais. Amém, irmãos? O mais provável é que os eventos que hoje mais afetam a tua vida e a vida dos teus sejam produto do que viveste na infância ou adolescência, ou inclusive do que viveram os teus pais ou avós. A Bíblia chama isto maldições geracionais. Amém? Palavras ofensivas, tais como lento, totó, boba, gorda, fracassado como teu tio, etc. Irmãos, quantos têm ouvido alguma coisa dessa no lar? Ficam impressas na mente e nos sentimentos até bem entrada a vida adulta. São coisas difíceis de esquecer e de ultrapassar, irmãos. Sim, esses maus tratos, esses despreços são difíceis. São feridas que demoram muito a cicatrizar e em muitos casos jamais o fazem. Nós temos visto, irmãos, pessoas no leito de morte, estar ali a lembrar do que aconteceu 60 anos para trás, 70 anos para trás, ainda não conseguiram ultrapassar aquilo. E levaram ao túmulo os seus ferimentos. Levaram à tumba, irmãos, o seu passado. Deus nos ajude. Há também a dor por aquelas coisas boas que nunca aconteceram. É como uma nostalgia por aquilo que nunca aconteceu. Por exemplo, irmãos, muitos nunca foram abraçados com amor na sua casa. Eu sou um desses, irmãos. Eu nunca recebi um abraço dos meus pais. Nunca. Agora vocês poderão compreender porque este pastor às vezes é um bocado duro, mas eu nunca recebi um abraço dos meus pais. Amém? Nunca. E quando eu abraço os meus filhos, estou aqui a atragantar-me agora, irmãos. Muitas vezes eu digo isto para eles. Desfrutem disto. Aproveitem isto. Vocês têm pais que dizem 10 vezes por dia: eu amo-te, filho, porque eu nunca escutei isso. Amém. Lo voy a decir en español: solo una caricia, hermanos, una vez. Y hasta hoy recuerdo la caricia de mi papá. Fue así, hermanos. Aquí. Todavía siento aquello porque fue solo una vez que sucedió. Mas eu não estou a viver lá, irmãos. Eu perdoei, eu estou contente porque eu tive muitas coisas boas também. E eu estou a tirar uma experiência disso para não repetir a má experiência com os meus filhos. Percebe do que estamos a falar aqui? É vencer o gigante, não é ficar com ele, é derrubá-lo, é esquecê-lo e é continuar para o alvo. Qual é o alvo? Cortar a maldição. É possível? Claro que é possível. Alguém diga: eu posso cortar a maldição no nome de Jesus. Podemos ser diferentes. Podemos, irmãos, fazer as coisas melhores. Glória a Deus. Alguém nem sequer ouviu um amo-te. Alguém só experimentou rejeição, indiferença, mas hoje Jesus nos oferece cura, aleluia, por meio do seu sacrifício na cruz. Acredita, irmão? Escreva: Jesus cura as feridas do passado. Só Jesus cura. Não é o psicólogo, não são os antidepressivos, não é o álcool, não são as drogas, irmãos. É Jesus quem cura. E ninguém fora dele cura, irmão. Quando alguém pretende que é curado por
sistemas humanos sempre volta para o seu passado. Mas quando Deus cura, irmãos, Ele cura definitivamente, glória a Deus. Ele é verdadeira cura, glória a Deus. Portanto, vamos derrubar o gigante do nosso passado. Olha para alguém e diz-lhe: derruba o gigante do teu passado. Amém, glória a Deus. Jesus nos diz que o ladrão, o gigante do passado, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu, diz ele, vim para que tenham vida e a tenham com força. Abundância, irmãos. Vou dizer assim: ninguém pode ter uma vida abundante a morar no passado. Ninguém. Precisamos entrar, irmãos, na vida abundante de Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não diz velha criatura? Diz nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não diz algumas coisas são feitas novas. Não diz a maioria das coisas. Diz tudo se fez novo. E tu irás sair deste retiro novo. Novocinha, novocinho, glória a Deus. Amém, amém. Mas, pastor, como é que isto é possível? Como é que podemos estar ou viver em Cristo? Porque aqui fala de estar em Cristo. A Bíblia diz que vestindo-nos dele. A Bíblia diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, os maus desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, em espanhol diz do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, da nova mulher, que é, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Um novo homem. Como podemos vestir-nos desta nova roupa? Ou seja, como mudar a nossa natureza de pecado por uma realmente nova e limpa? Este processo começa com o arrependimento e a confissão e continua com o novo nascimento mediante o batismo nas águas. Vou tirar um minuto do meu tempo, irmãos. Ainda tenho tempo para vos falar do Rubem. Te lembras do Rubem, irmão Pablo? Famoso Rubem, né? Na nossa igreja, irmãos, um domingo chegou um sem-abrigo à igreja. Ele trazia o cabelo por aqui, a barba por aqui, só os olhos dele, assim. Chegou com um short, sentou-se na última cadeira e começou a roncar, irmãos. Você diz roncar? Ressonar. Todo o serviço, enquanto o pastor pregava, ele... Claro, era inverno, ele era sem abrigo, a igreja estava quentinha. Depois do serviço servíamos cafezinho, ele gostava. Mas ele não vinha para ouvir a mensagem, ele vinha para dormir, irmãos. E estava aí, cada domingo estava aí na última cadeira, cada quarta, cada sexta, quando tínhamos serviços, ele entrava, ele já sabia os horários. E esteve assim, irmãos, por meses, com o seu short, com a sua camiseta, t-shirt, o seu cabelo comprido. Irmãos, um aroma, um cheiro terrível. Pronto, drogadito, alcoólico, o Rubem. Mas eu não me esqueço, irmãos, numa pregação, ao meio da pregação, eu soltei qualquer palavra, eu não me lembro, eu disse, aleluia, glória a Deus, alguma coisa assim, irmãos, e entrou no seu coração, porque ele acordou e ficou assim com os olhos abertos, grandes, irmão, e começou a prestar atenção à palavra de Deus, assim como no capítulo 37 de Ezequiel, dos ossos mortos que começaram a viver pouco a pouco, ele acordou, irmãos, e nunca mais adormeceu no serviço. Começou a mudar. Um dia chegou com uma camisa de mangas compridas. Outro dia chegou com uma calça comprida. Aleluia, conseguiu sapatos. Um dia eu levei ele para a barbearia, cabeleireiro e tiramos todo esse cabelo, irmãos. Levamos para casa, tomou um banho pela primeira vez em meses, aleluia, começou a mudar, aleluia. Ele foi batizado no nome de Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito Santo, ele começou o seu próprio negócio.
Deus lhe abençoou muito. Glória a Deus. Mas chama a minha atenção quando estou a ler esta escritura, irmãos. Podes voltar para trás, filhos, se faz favor. Volta uma. Esta escritura que fala de ser vestidos de um novo homem. Que quando a pessoa, irmão, começa a ser transformada por Deus, até a sua maneira exterior de vestir muda. Glória a Deus. Dê um aplauso grande para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos ver como é que as roupas mudam, irmãos. Em primeiro lugar, a confissão é imprescindível. Escreva, se faz favor. Isto é o primeiro, irmãos. A confissão. Diz Romanos 10:10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com que se faz confissão, irmãos? Com a boca. Com a boca. Temos que falar, temos que reconhecer aquilo que é mister confessar. Também o batismo nas águas é essencial. Alguém diga amém a isso. Diz a Bíblia em Romanos 6:4 que fomos sepultados com Ele, com Cristo, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Estas escrituras são muito conhecidas. Obrigado, irmão Pablo. Também, irmãos, Gálatas 3:27 diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. De que estamos revestidos, irmãos? Não de tristeza, não de amargura, não de traumas, não de más lembranças, de Cristo. De Cristo. Nós revestimos de Cristo. Ele é as nossas vestes. Ele é a nossa proteção. Aleluia. Ele é a nossa santificação. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa paz. Ele, irmãos, arrepender-te, irmão, portanto, e confessar, te permite livrar-te da velha natureza, das velhas vestes, do teu passado pecaminoso, e batizar-te em Cristo Jesus te permite vestir-te da sua nova natureza, que é santa e perfeita. Glória a Deus. Glória a Deus. Santa e perfeita, irmãos. Quantos o acreditam? É assim que se começa a ter a vitória sobre o gigante do nosso passado. Depois vem a plenitude do Espírito Santo, da qual falaremos em outra altura, e temos estado a falar desta plenitude, irmãos, nos últimos domingos, nas últimas semanas. Por agora diremos que a libertação total tem níveis que terás de ultrapassar, assim como a escola de discipulado, pronto, e outras disciplinas têm níveis. Também este processo, irmãos, de sermos livres do nosso passado tem níveis que devemos ultrapassar. Muitas vezes, e aqui todos nos iremos sentir identificados, eu estou seguro, pensamos que já estamos livres de algo e de repente isso volta à nossa cabeça. Amém, irmãos? Dando-nos a falsa impressão, porque não é uma impressão verdadeira, de que estamos novamente no ponto de partida. Isso é o que o inimigo quer que pensemos, que pensarmos. Alguém diga: o Senhor repreenda o inimigo. Por isso, para com isso e não te desanimes. Olha para o teu vizinho e diz-lhe: não te desanimes. Não te desanimes. Amém. Se estamos a caminhar com o Senhor Jesus, quantos aqui estão a caminhar com Ele? Se estamos a dar passos de fé e obediência à sua palavra, então estamos a ir para novos níveis de liberdade, irmãos. Novos níveis de liberdade. Tá? Glória a Deus. Recorda que a verdade nos faz livres. Glória a Jesus. Pode-se dizer então, irmãos, que nas mãos do Senhor somos como um produto em elaboração. Amém, irmãos? Olhem para mim. Eu sou um produto em elaboração. 51 anos em elaboração e ainda não acabou o Senhor. Ele tem muita paciência.
E peço-vos que tenham paciência também vocês, irmão. Olhe para alguém, não lhe diga nada, olhe para alguém apenas. Pense na idade que ele ou ela tem. E pense nisso, que é um produto em elaboração. O irmão Edward, por exemplo, tem como 48, 50 anos em elaboração. Exagerei, irmão. Pronto, 30 e quê? 30. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus ainda não terminou conosco. Alguém diga, Jesus ainda não terminou comigo. E por isso, irmão, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus. Alguém diga glória a Deus. Então, irmão, prossegue para o alvo. Prossegue para o alvo. Na realidade, ninguém pode viver como se o ontem não tivesse existido. Ninguém. Não podemos esquecer totalmente. Mas sim é possível buscar a Deus de tal modo que Ele destrua completamente os efeitos nocivos do passado. Amém, irmãos? Volto a dizer, Deus pode curar totalmente, irmãos. Em alguns casos, isto acontecerá com alguma rapidez. Temos visto isto, mas em geral será mais como um processo lento e gradual. Amém. Eu não ia dizer isto, irmãos, mas é importante. A igreja, irmãos, na verdade, é um hospital de almas. Um hospital no qual, a diferentes níveis, vocês sabem, nos hospitais está a urgência, está a sala de espera, está a sala comum, cuidados intermédios, cuidados intensivos, e lá atrás está a morgue, né? Esqueci algum nível? Pronto, são a sala cirúrgica, o refeitório. Pronto, irmãos. E há diferentes doentes em diferentes patamares, estados. A igreja é a mesma coisa. Mas ainda há gente que chega à igreja e quer que tudo seja perfeito. Isso é impossível, irmãos. De facto é ao contrário. A igreja tem que estar cheia de pessoas cheias de defeitos. Porque é aqui, irmãos, que nós reconhecemos esses defeitos e Jesus trata com eles. Ele é o médico, nós, os seus pacientes. E temos que ter paciência com os outros pacientes que estão aí. Irmãos, é como se eu fosse para o hospital, chegasse aí e dissesse: isto está cheio de doentes aqui, como pode ser? Mas é um hospital, tem que ser assim. Paz de Cristo. Não sei se percebe a ideia. Há muita intolerância às vezes. E nós queremos que já todos sejam perfeitos, santos. Pronto, que tenham asas e sejam como anjos. Não, irmãos, não é possível. Um dia será assim, mas por agora temos que aguentar muita coisa. Amém? Glória a Deus. Porque é um processo lento, irmãos. O importante que tu necessitas manter em mente é que Deus não deseja que vivas com as sequelas do teu passado para sempre. Quantos acreditam que Deus pode apagar as sequelas do passado? Claro que sim, irmãos. O Senhor nos diz: não vos lembreis das coisas passadas, das coisas antigas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus. Quem é que pode dizer obrigado, Senhor? Quando tu acordaste esta manhã para vir para aqui, para o santuário, o Senhor fez algo novo. Aleluia. De facto, tu podes tentar lembrar coisas que aconteceram ontem ou durante a semana e não vais conseguir, porque Deus apagou. É um sistema de proteção que Ele colocou ali. Ele apaga coisas para nós não estarmos sempre iguais. Irmãos, nós temos que avançar. Não podemos ficar detidos no sofá do passado. Amém. Lembra-te também do dito pelo apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Leia comigo o versículo 14. Prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podes vir para o piano, irmão Edward. Irmão, esse prêmio vale a pena. Disse, esse prêmio vale a pena. Glória a Deus. O prêmio não é um certificado, o prêmio não é um gafete, o prêmio não é dinheiro, irmãos. O prêmio é a salvação, o prêmio é a vida eterna com Cristo. Glória a ti, Senhor. Vale a pena, irmãos, esforçar-nos, vale a pena lutar, vale a pena, irmãos, esquecer o que está atrás e olhar para o que está à frente e prosseguir ao alvo. Glória a Deus. Em 2 minutos vamos cantar, irmãos, mas antes vamos ir para a conclusão. Clamar a Deus para ser livre é o melhor que tu podes fazer agora. Amém. Alguém diga: eu quero ser livre, Senhor. Por quê, irmãos? Para podermos caminhar com Ele pelo caminho que leva à vida. Uma vida que será radicalmente diferente da que até hoje temos levado. Olhem para a palavra em Apocalipse. Ai, um erro, é Apocalipse. Peço desculpa. Deus promete que um dia não distante, lá no céu, Ele vai secar, Ele vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Quem diz amém? Promete também que no céu não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já diz, as primeiras coisas são passadas. Presta atenção, irmão, a estas últimas palavras e escreve: o passado não existe no céu. Não há passado, não há qualquer passado no céu. Glória a Deus. E não é tudo. O texto continua a dizer aqui, irmãos, o que estava assentado sobre o trono. Quem conhece quem é que está sentado sobre o trono? Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Fecha os teus olhos. Eu vou fazer-te aqui algumas perguntas. Confias tu nas palavras do Senhor Jesus? Amém. Confias em que Ele pode fazer novas todas as coisas da tua vida? Aleluia. Então, o que te impede hoje de derrubar o gigante do teu passado? Alguém diga: nada. Nada me impede. Aleluia. Que passos concretos tu darás para destruí-lo definitivamente, irmão? Que passos concretos tu darás para deixá-lo para trás por completo? Fica em pé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos e adora o Senhor ali onde estás com as tuas próprias palavras.